Glória a Deus, paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos aí iniciando o nosso estudo do capítulo 3. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que coisa gloriosa, né? Nós estarmos na presença desse Deus que é poderoso, eterno, desse Deus maravilhoso, amém? Eu quero profetizar, eu quero desejar que esteja tudo bem na tua casa, que a tua casa venha ter paz, venha ter alegria, que a tua paz venha ter o renovo do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, que eles venham ser cheios do teu poder, cheios da tua unção e cheios da tua graça. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar e que o Senhor venha nos proteger de todo mal. Senhor, que eu venha diminuir, Pai, a tua glória, a tua majestade venha crescer, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, que tu possas ir, Senhor, operando na vida dos teus filhos, que eles possam se achegar a ti, Senhor, e que eles possam ter a revelação plena do Evangelho, a revelação, Pai, daquilo que é te servir e te adorar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha guardar, Senhor, a casa de cada um dos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nos encha da tua paz, nos encha da tua presença e nos encha da tua bondade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Mirelle, a paz do Senhor, que Jesus te abençoe, minha amada. Em nome de Jesus, eu vou aprender. Eu quero fazer uma próxima live com vocês dois. Eu estou vendo um monte de gente fazendo live aí, né, com duas pessoas. Amém? E eu quero contar com a companhia de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos. Hoje é bem pequenininho. Hoje o nosso vídeo ele vai ser um pouco mais curto. Porque eu não quero antecipar o capítulo 4. Meu irmão, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, aleluia, são dirigidos para onde queira, para o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está situada sobre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos aos homens, ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder de suas obras. Se pelo contrário tende em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disto, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, diabólica e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Paz do Senhor, pastor Cristiano, servo de Deus abençoado. Amém? Nosso pastor amado. Paz do Senhor também a Laura, a Neide. Que Deus abençoe pelo sempre apoio. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa, de uma forma especial, aleluia, e tocando os nossos corações, amém? Se no decorrer do estudo aí você tiver a sua dúvida, coloca no comentário, amém? Em nome de Jesus. Começando aqui, a palavra do Senhor começa assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. O que a Bíblia aqui está nos explicando? O que a palavra, o que Tiago estava explicando? Porque tem muitas pessoas que queriam simplesmente o status de ser mestre, o status de ser líder, não sabendo e não trazendo a responsabilidade do que realmente é guiar e dirigir vidas. E hoje, nos nossos tempos atuais, infelizmente ainda acontece esse tipo de situação. Nós não podemos entender que o destaque que a liderança nos dá, ela é para algo, para o proveito próprio. Não, antes nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus nos chamou, não só pastores, mas toda a igreja, para ser líderes, para abençoarmos outras vidas e ensinar também que essas vidas se tornem líderes. Um bom líder, ele sempre vai deixar um bom legado, ele sempre vai formar outros líderes, ele sempre vai formar pessoas capacitadas. E a Bíblia ainda ela vem trazendo algo muito especial, ela vem dizendo assim: olha, você que é mestre, você vai receber um maior juízo. Por quê, pastor Diego? É porque o encargo é maior? É porque quanto mais é dado, irmãos, mais será cobrado. Então, se o Senhor te dá uma responsabilidade, nós devemos cumpri-la integralmente, como a palavra de Deus, ela nos traz na existência. Firme realmente, porque eu não posso entender que o chamado ele é algo para utilizar em proveito próprio. Tem muita pessoa que consegue utilizar dos benefícios, o benefício de ser profeta, o benefício de ser usado em dons de revelação. Tem pessoas que não vigiam e as pessoas acabam se tornando, de certa forma, essas pessoas ficam muito presas aos profetas, principalmente aqueles que têm o dom da revelação. Não é para isso que o Evangelho nos chamou. É para abençoar. Se Deus mandou você falar, irmão, fale. Se Deus mandou você profetizar, profetize. Mas saiba, portanto, que tudo que nós formos fazer será pedido conta. Será pedido. Deus vai querer receber. Nós vamos receber maior juízo. Glória a Deus. Então nós precisamos andar corretamente na presença do Senhor. A Bíblia diz que se o meu dom é administrar, que eu administre. Como quem está administrando as coisas de Deus. Administrar a igreja, né? Conduzir vidas ao reino, irmãos, é algo muito especial. É algo muito tremendo. E muitas vezes eu vou ter que tirar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acho. Eu, quando eu digo eu, humano. O lado humano ele tem que ser diminuído. Praticamente exterminado. E o que tem que nos conduzir é o nosso lado espiritual. Esse capítulo, por mais que ele seja pequeno, ele é um capítulo muito rico, porque ele nos ensina coisas grandiosas. O que é a sabedoria da terra e o que é a sabedoria do céu. Nós devemos ter a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que é plena, pura, pacífica, cheia de boas obras. Amém? E para os líderes, que nós venhamos entender que o chamado é algo extremamente sério.
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu tenho certeza que todos os que estão aqui são escolhidos de Deus. Então valorize, irmãos, o teu chamado. Amém? Porque se Deus te entregou algo, pode ter certeza, Ele vai te chamar à responsabilidade. Sabe aquela parábola que fala que certo homem deu 5 para um, 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e deu 1 talento para um terceiro empregado. E ele falou que faria uma viagem distante. Mas um dia ele retornou. Da mesma forma, Jesus foi para o Pai, mas ele vai retornar. O engraçado é que o que tinha 5 multiplicou e ficou com 10. O que tinha 3 também multiplicou. E muito tempo eu fiquei com isso na minha mente. Às vezes a gente fica com dó, né? Mas ele só tinha 1. Ele enterrou. E quando o Senhor chegou para pedir contas, até o pouco que ele tinha foi tirado. Ou seja, aquele que tinha 5, que tinha bastante, conseguiu 10. O outro conseguiu também multiplicar. E aquele que tinha tão pouquinho, irmãos, independente do que você tenha, multiplique. Multiplique a graça de Deus na tua vida. Multiplique a sabedoria do Espírito Santo. Multiplique os teus dons. Não é porque Deus te deu um dom. Às vezes você pensa, não, eu fui chamado só para pregar. Às vezes você fala, não, eu fui chamado só para louvar. Eu fui chamado só para servir. Não, Deus quer multiplicar os teus dons. Não aceite, em nome de Jesus, ficar com o mesmo dom do dia que Jesus te chamou até a tua partida. De forma alguma. A graça de Deus, ela é usada de multiformes. Deus quer te usar de uma forma extraordinária. Deus quer te usar para pregar, para louvar. Deus quer te ensinar, te usar para você ensinar pessoas, para você ser profeta, para você ser mestre. Deus quer te usar para você abençoar a vida de outras pessoas. Deus quer te usar na portaria da igreja. Deus quer te usar de infinitas formas. O que não pode é pegar o único dom que Deus deu, me enterrar por medo. Ah, Deus, é porque eu tenho vergonha. Até aquilo que ele tinha foi tirado. E não é o que eu profetizo na tua vida. O que eu profetizo na tua vida é que você vai ser tremendamente aperfeiçoado por Deus. Que você, de uma forma especial, vai ser chamado por Cristo. De uma forma especial, o Espírito Santo de Deus vai te usar, vai te capacitar e vai te enviar às nações. O Senhor Jesus, quando subiu para o Pai, ele disse, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vos seja dado a ordem, né? Até que recebam o Espírito Santo. A obediência naquele momento foi crucial. Muitos ficaram dispersos, mas os obedientes, os que sabem ouvir a exortação, os que perseveram na doutrina do ensino, esses vão ver sim as promessas de Deus se cumprirem dia após dia nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Rita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, lhe ver por aqui também. Em nome de Jesus. Vamos continuar? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tem muita gente que pensa assim, eu não consigo controlar a minha vida, eu não consigo controlar o meu corpo. São práticas, são ensinos. E você percebe que muitos daqueles que dizem que têm dificuldade, ao invés de se tornar a Deus, infelizmente não se voltam. Irmãos, a única forma de ser curado na alma, no espírito, a única forma de ser curado nas emoções, a única forma de ser curado, tirar toda a raiz de amargura, é perseverando, é buscando, é obedecendo tanto a Deus, obedecendo às tuas lideranças. Tem muita gente que tem um espírito independente, um espírito rebelde, que não quer ouvir exortação, que quer ouvir somente aquilo que lhe agrada aos ouvidos. E aí é muito fácil. O nosso próprio Jesus, ele confrontou muito as pessoas. Ele trouxe as pessoas a uma responsabilidade, a mostrar a elas que elas precisavam ter um caráter diferente, que elas precisavam ser limpas, que elas precisavam tirar tudo aquilo que não prestava de dentro delas.
E é isso que nós precisamos aprender. Como é que começam as grandes vitórias? Às vezes a gente precisa, nós pensamos que as coisas precisam acontecer de uma proporção grande para que nós possamos perceber. Eu digo que toda vitória, seja ela grande ou pequena, ela começa nos pequenos detalhes. Ela começa nas obediências. Ela começa ali na busca. Quando nós dobramos o nosso joelho, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu te convido nessa noite a você meditar nessa palavra. A Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. Sabe como é que a gente controla todo o corpo? Começa pela boca. A Bíblia, ela fala, olha, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Nós precisamos ouvir mais, compreender, filtrar e controlar a nossa língua. Às vezes, quando a gente está com as emoções, daquela forma bem forte, às vezes nós falamos besteiras, nós entendemos que não vale a pena. Se alguém pisou no meu pé, eu tenho que pisar no pé dessa pessoa também. Se eu controlo a minha língua, eu controlo todo o meu corpo. Sabe por quê? Eu vou fazer um exercício diário. Senhor, o que eu vou usar a minha boca? Para o que é bom. No que eu vou usar a minha boca? Para abençoar, jamais amaldiçoar. No que eu vou usar a minha boca? Para proferir a palavra do Senhor. O que eu vou usar a minha boca? Para entender que o Espírito Santo de Deus, Ele me ungiu e eu tenho que abrir a boca, simplesmente, para falar do amor dEle. Amém? Irmã Jane Silva, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã Luzinete também, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Toda quinta-feira, nosso compromisso. Aleluia. Vamos continuar no versículo 3? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que são tão grandes e batidos de rijos ventos. Por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que impulsione, o timoneiro. O timoneiro é o que guia, o navio. Um barco grande, ele é guiado, por um pequeno leme. A tua vida também é guiada pelas tuas atitudes. A tua vida, ela é guiada pelos ensinamentos diários. Talvez você diga, pastor Diego, eu tenho dificuldade em parar nesse vício. Mas se todo dia você perseverar e falar, olha, hoje eu não vou fazer isso. Amanhã você vai conseguir fazer de novo. E aí você vai se capacitando, você vai se revestindo de uma forma tão especial. Louvado seja o nome do Senhor. Que daqui a pouco você está guiando de novo a tua vida. Quem tem um vício, quem tem um hábito, e eu não falo só o vício, da bebida, do cigarro, não estou falando só desses tipos de vício, não. Eu estou falando de hábitos tóxicos, eu estou falando de hábitos desnecessários, eu estou falando de hábitos que que conduz a nossa vida a alguns, Esses dias eu tive a oportunidade, eu comentei com uma pessoa, e eu pude refletir, eu falei, olha, são as pequenas coisas que geram as grandes quedas. Às vezes, são lugares que a gente frequenta que faz com que nós venhamos nos corromper. Às vezes é o que eu escuto, o que eu permito que entre dentro dos meus ouvidos, que vai permitir o meio que eu estou. É por isso que a Bíblia diz lá em Salmo 1, que bem-aventurado é o homem, a mulher, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se senta na roda dos escarnecedores, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, são as pequenas atitudes, meu irmão. É quem eu permito que esteja na minha vida, é quem eu permito que esteja ali me direcionando.
Às vezes eu sei que tem determinados tipos de pessoas que têm uma conduta errada e eu falo, não, eu vou para lá. E aí acabo que eu me junto com aquela pessoa e eu acabo pegando os mesmos hábitos errados daquela pessoa. E o que eu quero te dizer nessa noite? Às vezes nós permitimos sons, músicas, programas de TV, tantas formas de entretenimento que não são vistas com bons olhos do Senhor. Eu posso te dar um exemplo. Talvez você esteja assistindo um programa de TV e esse programa de TV não agrada a Deus, daqui a pouco você está pegando os mesmos hábitos daquilo ali. Às vezes é uma música que você julga um inocente, mas por trás daquela música, por trás de tudo aquilo, aquilo ali te incentiva. A gente tem que ser muito analítico naquilo que a gente permite entrar dentro de nós. Porque tudo mexe com as nossas emoções. É muito mais fácil não pecar se eu evitar alguns tipos de conduta. Se eu sei que eu sou fraco numa área, eu vou te dar um exemplo para um ex-alcoólatra. Será que não é bom ele evitar passar por lugares que tem os barzinhos que ele frequentava? Será que não é bom ele se afastar das antigas amizades que só convidavam ele para beber? Ou será que ele vai se sentir forte e vai lá? E aí está a causa de que muitas pessoas caem de novo no vício. Porque vai lá visitar. E o Espírito Santo de Deus ele fala, olha, tem horas que é necessário afastar. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo determinado para que nós possamos aprender. Há um tempo determinado para que nós possamos nos achegar ao Espírito Santo de Deus. Há um tempo necessário para que nós possamos, em Cristo Jesus, nos alicerçar e nos fortalecer, para que nós possamos repreender o mal da nossa vida. Por isso, meu irmão, você não é forte. Quem é forte é Cristo Jesus, quando você permite entrar na tua vida. Não pense que pelas tuas próprias forças você consegue resistir às tentações do diabo. Não. Você consegue resistir à tentação do diabo. Sabe como? O próprio livro de Tiago diz, não é nesse capítulo de hoje não. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você está vendo que antes de resistir ao diabo eu tenho que me sujeitar? Eu tenho que obedecer a Deus, porque é Deus que traz o fortalecimento para a minha vida. É o Senhor que traz, esse aperfeiçoamento para eu conseguir blindar a minha vida, para que eu possa trazer a existência, aleluia, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Minha mãe entrou aí também, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, é sempre um prazer ter minha mãe aqui, ouvindo também. Amém? Como é bom também ter a companhia de cada um de vocês. Versículo 5. Assim também a língua, órgão pequeno que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você viu, olha, uma pequena fagulha. Pensa nesses incêndios quando a gente está na época da seca, principalmente ali para as bandas do Parque Nacional, algumas áreas verdes ali perto da água mineral, aqui em Brasília mesmo, estou dando um exemplo daqui. Sabe como que começa geralmente esses grandes incêndios? É um frequentador que quando está fumando, deixa cair aquele negocinho, e aquela pequena fagulha de fogo causa um grande incêndio. Acidentes domésticos que você vê, incêndios em casas e apartamentos, geralmente sabe como é que começa? Com velas que são esquecidas, acesas, problemas, pequenos defeitos elétricos, Às vezes a gente olha, não vai dar nada isso aí. Mas aquilo ali, tão pequeno, causa um grande dano. E assim é o pecado na nossa vida. Às vezes nós pensamos, isso não tem nada a ver. Isso não vai me influenciar, isso não vai me trazer prejuízo nenhum. É tão pequenininho,
mas aquilo ali vai incendiando dentro de você. Tem coisas que você se aproxima, irmão, e gera uma aproximação do pecado. É melhor se afastar. É melhor se blindar do mal. Esse versículo ele é tremendo. Vede como uma pequena fagulha faz um grande incêndio numa grande floresta. É isso que acontece quando nós brincamos, insistimos em brincar com o pecado. E aí tem um ditado no mundo, irmãos: quem brinca com fogo se queima. Amém? Então a gente precisa ter verdadeiramente cuidado e zelo com a nossa vida. Versículo 6 diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tá vendo? Às vezes a gente fala, isso aqui não tem nada a ver não, esse tipo de palavra que eu estou dizendo. Tem muita gente que ainda insiste, né? E aí eu entro até num assunto que é de extrema importância. Gíria é pecado, gíria é errado. Se eu puder evitar, irmãos, tudo aquilo que sai do contexto e tudo aquilo que realmente pode me influenciar de uma forma negativa, é melhor se abster. Se você pensa comigo, lá no teu ambiente de trabalho, usa lá uma gíria para ver como é que as pessoas vão te conhecer. Usa uma gíria para você ver como é que as pessoas vão ver o teu perfil comportamental dentro daquela organização. Se as pessoas vão te levar a sério como profissional. Não vão. E por que eu tenho que trazer isso para a minha vida? E aí a gente pode falar, não, isso é uma fase. Não, isso é algo que eu, nesse momento, estou usando, mas não vai prejudicar ninguém. Realmente, será que não prejudica? E aí eu estou falando de palavras pejorativas mesmo. Palavras que incentivam o pecado. Palavras que realmente trazem um contexto espiritualmente tão pobre que é muito melhor eu me afastar. É muito melhor. São pequenas palavras que vão definir quem verdadeiramente eu sou. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar que o mundo nos influencie. E quando eu estou te falando disso, igreja, é porque é necessário mesmo uma separação. É necessário realmente olhar para dentro de nós e falar, eu sou representante do reino. Cabe algumas palavras para o representante do reino? Cabe esse tipo de comportamento para quem está representando a Cristo Jesus? Será que cabe mesmo? Se lá no nosso mundo profissional a gente se preocupa tanto em zelar pela nossa imagem, por que como cristão eu entendo que eu posso fazer da forma que é melhor para mim? Será que não é de pensar um pouco, não? Lembra, você é espelho. Lembra, você é uma pessoa que vai refletir a glória de Deus. Xingamentos, irmãos, isso é inadmissível na vida do crente. Aí você pode falar, pastor Diego, mas eu tenho esse hábito já de muitos anos. Repreenda, você não é obrigado a estar no seu passado. Jesus, a palavra dele diz, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não sou obrigado a fazer o que eu fazia alguns anos atrás. Eu tenho o Espírito de Deus dentro da minha vida. Por isso eu te falo, cuidado com o que você fala. Como a gente falou no primeiro versículo, tudo nós vamos ser chamados à responsabilidade. De nenhuma palavra que o homem lançar naquele dia, nós vamos ter que dar conta dela. Por isso que às vezes é muito melhor ficar calado. Às vezes é muito melhor filtrar as coisas. Às vezes é muito melhor deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar. Vamos nos portar como os homens de Deus. Às vezes, hoje tem tanto influenciador digital aí, na igreja, fora da igreja, de todas as formas. E às vezes a gente quer imitar. Tem muitas dessas pessoas que realmente têm um testemunho bacana.
tem algo a acrescentar na nossa vida. Mas tem muitas pessoas que, ao invés de nos abençoar, nos fazem ficar pobre. Pobre de conhecimento mesmo, porque não traz nenhum conteúdo que seja significativo. Seja influenciado primeiramente por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Tem tantos homens de Deus que, na palavra do Senhor, que nós podemos nos influenciar por eles. Cuidado quem você deixa influenciar a tua vida. Cuidado quem é que você está deixando guiar, a quem você está imitando as condutas. Eu prefiro imitar a palavra. Eu prefiro imitar esses homens de Deus, porque a Bíblia me dá sim respaldo, que são homens como eu e você, suscetíveis a erros e acertos, mas que faziam de tudo, que insistiam em repreender o pecado de suas vidas, que faziam de tudo, se esforçavam verdadeiramente para estar na presença de Deus. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Versículo 7. Irmã Maiara, glória a Deus, um prazer tê-la aqui conosco. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade? 8, versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos aos homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui eu trago uma reflexão para aquelas pessoas que amaldiçoam os seus inimigos. Às vezes tem uma pessoa que te fez mal no teu passado, às vezes é uma pessoa no teu trabalho que você não vai com a cara, às vezes é uma pessoa que fala mal de você. E aí, qual é a tua reação mediante essas pessoas? A Bíblia diz que da mesma forma que nós usamos a boca para abençoar, né, para bendizer ao Senhor, como que eu bendigo ao Senhor e eu amaldiçoo a criatura humana, que é a imagem e semelhança de Deus? Se você ler lá no livro no capítulo 1 da Epístola de João, a Bíblia diz, olha, se você não ama teu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não consegue ver com esses olhos naturais? Como que eu digo que eu sou cristão e ao mesmo tempo eu estou amaldiçoando a vida de outras pessoas, dizendo, olha, você não presta, você não vai conseguir, você é um nada. Como que eu lanço palavras de maldição e desejo mal para as pessoas? Irmãos, nós temos que cuidar daqui de dentro. É muito bom cuidar do exterior também, mas o melhor é cuidar daqui, porque a transformação que vem de dentro de nós, ela nos purifica. E verdadeiramente passamos a ser a imagem e a semelhança de Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir. Sabia que tem muita coisa que fica presa na nossa vida porque nós ficamos presos no passado. O passado está aqui. Lembra da explicação que eu te dei no estudo anterior sobre o fardo e a cruz? Tem muita gente que não consegue largar o fardo. O fardo é pesado. Jesus falou, olha, me entrega o fardo e eu te dou a cruz. E carrega a cruz. Mas muitas pessoas preferem deixar a cruz e continuar com o fardo de sofrimento. O fardo da angústia. O fardo da falta de perdão. E aí a tua vida não vai para frente, não evolui. E a vida talvez de quem te fez mal foi para frente. E você ficou estagnado, você ficou preso. Não permita esse espírito opressor, essa armadilha das trevas, controlar a tua vida. Você é, irmão, uma imagem e semelhança de Deus. Você é alguém que foi resgatado. Nenhum de nós hoje servimos a Deus porque somos bonzinhos, não. Mas é porque o Senhor nos olhou ainda lá no lamaçal do pecado. Ele nos amou de uma forma tão grande. E Ele nos trouxe para a sua paz. Para viver a plenitude daquilo que Ele planejou sobre as nossas vidas. Amém? De uma boca, versículo 10. De uma boca procede bênção e maldição,
meus irmãos, não convém que seja assim. Não convém que uma hora você está escutando um louvor e daqui a pouco você está cantando uma música que fala de prostituição. Não convém daqui a um tempo você está louvando a Deus e daqui a pouco você está falando de uma música que vai trazer todo tipo de sentimento ruim e que vai te fazer lembrar de coisas ainda mais amargas. Saiba separar as coisas. Deus é Deus, irmão. Se eu sirvo a Deus, tudo que está à minha volta, verdadeiramente, tem que honrar e glorificar o santo nome do Senhor. Estou falando só de música, não. Estou falando de TV, estou falando das tuas companhias, estou falando de tudo isso. Porque de uma boca é o que a palavra está ensinando. Não tem como bênção e maldição andar juntos, não. De forma alguma. Nós precisamos separar o vil, a coisa desprezível, do que é precioso. Lembra, Jesus é tua companhia 24 horas. Jesus é minha companhia 24 horas. Não jogue só a responsabilidade para você, não. Jogue para mim também. Jesus vê tudo que eu faço. E aí, sabe qual é o erro de muitas pessoas? Ah, não, Jesus entende. Jesus sabe que eu sou pecador. Não, irmão, ele já te resgatou dessa condição de pecador. Ele já te resgatou da miséria. Agora ele te deu, aleluia, paternidade. Ele te disse, você é chamado filho de Deus. Você não precisa aceitar como você era no passado. E disso eu cito tudo. As nossas vestes. Ontem uma pessoa me perguntou, é pecado isso, é pecado aquilo? A calça é pecado, a saia não é? Expliquei para aquela pessoa, da mesma forma que existem saias que são, né, um traje honroso, existem saias que também não são. Existem calças que são comportadas e existem calças que não são comportadas. Nós precisamos somente administrar e saber o que é da nossa vida que vai agradar aos olhos do Senhor. A Bíblia fala para nós usarmos algo muito especial, a moderação. Nem muito e nem pouco. Nós temos que estar numa medida de equilíbrio. E esse equilíbrio vai nos levar para o alto. Esse equilíbrio vai nos levar para os céus. Amém? Vamos ler o restante? Versículo 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira, figos? Tampouco a água salgada pode dar água doce. E aí nós vamos falar das nossas semeaduras. Se eu plantar laranja, irmãos, é impossível que eu colha limão. Se eu planto a semente de melancia, é impossível que dali a algum tempo eu espero que saia abacaxi. Tem muita gente esperando resultados novos na sua vida, mas continua fazendo os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. Entende que as coisas vão mudar. Não vão, irmãos. As coisas só vão mudar quando você mudar. As situações na tua vida só vão ser diferentes quando você entender que você precisa fazer semeaduras diferentes. Não espere que as coisas vão mudar de um dia para o outro, irmãos. Sem você curar aqui dentro. Eu preciso. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Certamente, o que o homem plantar vai ser aquilo que o homem vai colher. Escolha sementes novas. Escolha o amor. Escolha a misericórdia. Esses dias eu li algo tremendo lá na igreja, no culto que a gente teve no domingo. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E Deus vai usar de misericórdia com quem usa de misericórdia. Agora, quem utiliza do espírito julgador, Deus também vai utilizar do espírito julgador. Você está vendo que Deus é um Deus de reação? Conforme você for guiando a tua vida, você vai receber a tua consequência. Se você é alguém que está aí estudando, se esforçando para conseguir algo melhor para a tua vida, eu profetizo, vai acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas se existem pessoas que estão de braços cruzados, ociosas, tem até tempo disponível para aprender novas coisas, mas não quer, e aí pensa que o emprego dos sonhos vai cair de qualquer forma, irmãos, nós precisamos nos posicionar na terra. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz.
Porque o povo, quando está aí, faz o possível. E aí, às vezes, a gente fala, olha, Cama, Deus tá vendo o ímpio prospera. Tá vendo o ímpio tá dessa forma e eu tô te servindo e tô aqui. Mas será que você tá com o olho de uma forma prudente? Irmãos, a Bíblia fala, olha, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. O que é que você está fazendo para o teu futuro ser diferente? O que é que você está fazendo para que coisas novas aconteçam na tua vida? Tem se capacitado, tem buscado? Eu estou te falando nesse mundo material também. Tem estudado, tem procurado novas alternativas? Ou você quer ser aquela pessoa que sempre está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro? Irmãos, você pode observar o mercado de trabalho, as empresas, elas não estão mais em busca de pessoas com esse tipo de perfil. Como a Bíblia diz, e a gente falou no iniciozinho, você tem que ser multiforme. Você tem que ser aquela pessoa que tem que fazer um monte de coisa e tem que dar tempo de fazer tudo. E assim é no reino também, irmãos. Em nome de Jesus, não seja despreparado. Quer ser um pregador da palavra? Vá orar, vai buscar de Deus. Deus vai te dar um ministério. Deus vai fazer acontecer sobre a sua vida. Quer louvar? Se esforce. Ensaie. Hoje nós temos o YouTube aí. Às vezes as pessoas falam, olha, eu não tenho condições de fazer. Grande parte das coisas está de graça aí. Tem tanto conteúdo importante. Mas aí você prefere ficar no Instagram olhando a vida dos famosos. Você prefere ficar aí olhando música secular. Prefere olhar tanta coisa ao invés de explorar a riqueza daquilo que está nas nossas mãos. Tanto conteúdo que você poderia até passar num concurso público. Tanto conteúdo aí que você... Pregações gloriosas, abençoadoras. Irmãos, na nossa vida tudo vai ser uma questão de escolha. Ou eu escolho ser ou eu não escolho não ser. Uma coisa eu não posso fazer, culpar a Deus. Deus já fez tudo por nós. Tenho certeza que as promessas dele se cumprem totalmente. Eu digo isso de causa própria. Porque tudo aquilo que Deus falou ao meu respeito, irmãos, pela misericórdia, eu digo para Deus que eu fico até constrangido da forma que ele fez na minha vida. Porque ele é um Deus muito bondoso. E da mesma forma, Deus pode fazer mais na sua vida. Da mesma forma que eu vejo testemunhos grandiosos na vida de cada um de vocês. Vocês me inspiram também. Quantos conhecimentos, quantas pessoas que venceram lutas, venceram dores, venceram a adversidade, estão firmes, estão de pé. Tem muita gente que está usando da pandemia, do distanciamento social, para se distanciar de Deus. Irmãos, o distanciamento social não é para nós nos distanciarmos espiritualmente. Eu digo que nós podemos estar muito mais perto. Às vezes não é a condição, não é estar lado a lado. É o nosso coração, é o nosso entendimento, é o nosso amor. É segurar mesmo a mão do próximo e dizer, olha, você não vai cair. É você falar, não, você vai ser abençoado. Quanto do teu tempo você investe em abençoar a vida de outras pessoas? Às vezes de manhã, né, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente posta um versículo ali. Sabe por quê, irmãos? Eu estou pegando daquilo que Deus falou comigo e eu tenho certeza que Deus vai impactar a vida de outras pessoas. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso pensar a minha casa somente. Eu tenho que pensar no geral. Comece, irmãos, em nome de Jesus, a abençoar a vida de um próximo, de um parente, de alguém distante. Em nome de Jesus, porque você é instrumento de Deus para isso. Amém? Nós já estamos terminando. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria lá do alto, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um digno proceder das suas obras. Olha que coisa linda, irmãos. Quem é que se julga aí sábio e inteligente? Demonstre isso em obras. Demonstre isso em sabedoria. Demonstre isso em mansidão. Virtude do Espírito Santo. Quem não tem, irmãos, peça para ele. Tem dia que você fala, Deus, eu estou sem paciência. Peça para o Espírito Santo de Deus te aperfeiçoar. Peça para o Espírito Santo de Deus tirar, né, a impaciência, a angústia de dentro do teu coração. Mostra isso para as pessoas. Daniel, você pode perceber na palavra de Deus,
Daniel saiu cativo e foi para a Babilônia. Mas ele tinha um espírito excelente. Daniel era um jovem que obedecia, que não largou os seus princípios. Ele até saiu da Babilônia, ele até saiu de Israel e foi para a Babilônia. Mas ele não deixou a Babilônia entrar e os princípios ficaram dentro dele. E é isso que nós temos que entender. Todas as vezes que Deus nos permitir em algum lugar que eu vejo que aquele lugar não é abençoado, sabe o que é que eu tenho que fazer? É eu que tenho que guardar os meus princípios. É eu que tenho que mostrar para as pessoas. Eu não posso deixar que aquelas pessoas venham me influenciar, mas eu vou influenciar ela com o que eu já aprendi. É eu que vou chegar no meio de uma turma que está falando um monte de coisa, eu não vou falar. Eu não sou obrigado a ter o mesmo procedimento que eles. Eu tenho que, em Cristo Jesus, me adequar e saber, olha, eu sou instrumento de Deus. O que Jesus faria em meu lugar? Amém? Sandra, minha irmã também, entrando aí. Glória a Deus, seja bem-vinda. Feliz de te ver aqui. Amém? Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei nisso, nem mentais contra a verdade. Às vezes a gente quer mentir para nós mesmos. Eu já falei isso diversas vezes aqui. Às vezes tem pessoas que têm um hábito da mentira, que ela mente de uma forma tão profunda que ela mesma acredita na mentira que ela está contando. Irmãos, no nosso interior, o Senhor conhece tudo. Exponha para Deus os teus medos, exponha para Deus as tuas angústias, as tuas preocupações, exponha para Deus os teus pecados também. Fala, Deus, eu desejo isso, eu queria fazer isso. Senhor, me ajuda a não cometer esse tipo de coisa. Deus te conhece, irmãos. Clama a Ele. A Bíblia diz, clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e profundas, que tu não sabes. Se você clamar, Ele vai te responder. Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Amém? Versículo 15. E esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e diabólica. Você tem que fazer uma diferença. Será que eu sou sábio para esta terra ou eu sou sábio para as coisas de Deus? Eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado. Sabe por quê, igreja? A sabedoria deste mundo, ela é trapaceira. A sabedoria deste mundo, para eu me dar bem, eu preciso prejudicar outra pessoa. Para eu subir, alguém precisa descer. Para eu entrar em destaque, alguém precisa sumir. Isso é diabólico. Isso é espírito contencioso. Isso é espírito de divisão. Nós precisamos querer todos crescermos juntos. Em nome de Jesus. Se você detectar isso dentro do teu coração, peça para Deus arrancar essa raiz de amargura. Às vezes lá no teu trabalho, você não precisa torcer para alguém perder o emprego para você ocupar aquela vaga, não. Deus não se agrada disso. Deus, Ele quer que você, ore e faça a tua obrigação, o teu trabalho da melhor forma possível. Ele pode até promover, Ele pode tirar aquela pessoa, mas não é você que vai desejar aquilo para ela. E Deus vai fazer você subir. Deus pode criar 2 cargos de gerência, Deus pode fazer tanta coisa. Não torça para ninguém cair, não, isso não é de Deus. Não torça para ninguém errar, não torça para ninguém se afastar de Deus. Não se intitule digno de dizer quem vai para o reino e quem não vai. Esses dias eu fiquei tão triste, né? A gente vê tanta coisa no nosso meio, né? O meio gospel, no meio da igreja. E eu vi um comentário, não sei se era um pastor, mas era alguém de destaque dizendo que a irmã que partiu em Cristo, a irmã Fabiana Anastácia, ela tinha ido para o inferno. Né? Chocante isso, né? E aí ele foi falar porque que ele entendia porque que ela tinha ido para o inferno. Porque ela pintava o cabelo, porque ela se arrumava. Irmãos, só Deus pode nos julgar. Só o Senhor. E aí o cuidado, né, o perigo, né? À medida que eu julgo, eu sou julgado. Irmãos, a nossa vida está no controle do Senhor. Não julgue as pessoas. Ame as pessoas. Ensine a elas. Não seja conivente com o pecado também não. Mas saiba exercer. Saiba o momento certo de falar
e o momento certo de ficar calado. Saiba o momento certo de agir e saiba sempre que em todos os momentos você tem princípios e você não pode abandonar os teus princípios. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Simone Pereira, seja bem-vinda ao nosso estudo também. Que Deus abençoe. Vamos continuar? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, que vem do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Tá vendo? Deus sempre fala, irmãos, tem misericórdia das outras pessoas, não julga demais não. Às vezes a gente olha para aquele mendigo, aquela pessoa, a prostituta, olha para tanta gente que está na rua, que não está no nosso convívio e fala, não, tá ali porque pecou, tá ali porque fez isso, tá ali porque não merece Deus. Não faça isso não, todo mundo merece a misericórdia de Deus. Talvez aquela prostituta que está ali, Deus vai levantar ela, vai transformar ela numa missionária, vai transformar ela numa pastora. Talvez aquele mendigo que está lá na rua teve uma decepção. Está ali, Deus sabe por que ele está ali, não é você que tem que julgar não. Deus pode trazer ele de volta, Deus pode restaurar, Deus pode dar uma família, Deus pode prosperar aquela pessoa. Não se sinta digno de rejeitar as pessoas, não faça isso não, em nome de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando amou o mundo, não amou só você, não amou só sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, não. Deus amou o mundo, Deus amou a todos. A vontade de Deus é que ninguém morra no pecado, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e busque ao Senhor. É essa a vontade de Deus. Amém? Vamos continuar? Louvado seja o nome do Senhor. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Eu quero muito falar dessa palavra. E sem fingimento. Não tome partido. Não goste só de algumas pessoas. Não deseje o bem só de algumas pessoas. Não deseje só que algumas pessoas se deem bem na vida, não. Não seja imparcial. Mas não seja parcial. A parcialidade depende do contexto. Eu não posso botar condições para amar algumas pessoas. Para algumas pessoas eu amo e para outras pessoas eu não amo. Não faça dessa forma não, em nome de Jesus, e sem fingimento, né? Na frente da pessoa eu demonstro amor, mas pelas costas eu tô ali, ó, descendo a língua nela. Não faça isso não. Talvez você não está falando na frente dessa pessoa, mas você está falando na frente do pai dessa pessoa, porque Deus é pai de todos. Em nome de Jesus, que sem fingimento, em nome de Jesus, nós tenhamos um coração puro para amar, um coração puro para abençoar, um coração puro para ser cheio da presença de Deus. E para completarmos o nosso último versículo, ora, em paz, que se semeia o fruto da justiça, para o que promovem a paz. Tá vendo que tudo na vida é uma questão de consequência, irmãos? A gente falou tanto nisso hoje. A paz que se semeia o fruto de justiça promove a paz. Se eu semeio paz, eu vou gerar paz. Agora, se no ambiente que eu chegar, eu só semear contenda, se eu só semear discórdia, se eu só semear briga, se eu só semear coisa ruim, sabe o que vai acontecer? É o que vai me acompanhar. Eu acho até engraçado às vezes, né? Não sei se essa é a palavra mais correta, mas tem tanta gente que diz, olha, onde eu chego, o diabo se levanta, é uma contenda, é uma coisa. Irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter o proceder de Cristo. Se eu chego num ambiente, por mais que aquelas pessoas não sejam adeptas, né, a escolha de vida que eu fiz, mas que eu venha chegar ali com amor, que eu venha chegar ali com a paz de Cristo. Porque tem muita pessoa que chega, aonde chega faz contenda, aonde chega é uma perseguição, aonde chega é uma coisa terrível. Semeie a paz, que eu creio que a paz de Cristo vai chegar sobre a sua vida. A Bíblia é tão tremenda que ela diz que para as pessoas que buscam a Deus, até os seus inimigos, Deus faz com que se tornem seus amigos. Deus transforma todas as situações. Talvez você é perseguido lá no teu trabalho por um chefe, por alguma pessoa. Ore por ela. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta não é contra aquela pessoa que não gosta da gente.
É Satanás que faz aquilo no coração dela. Ame ela, não odeie ela não. Profetiza que ela vai ser uma bênção. Profetiza que Deus vai restaurar a vida dela. Profetiza que ela vai ser cheia de Deus e que ela vai andar junto contigo na obra ainda, se assim for da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, esse foi o nosso capítulo 3. Próxima quinta-feira, capítulo 4. Agradeço em nome de Jesus a todos que puderam estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus encha a tua casa de bênção. Se você tiver alguma dúvida, você tem meu WhatsApp nos 2 grupos da igreja, tanto do Riacho Fundo 2 como do Guará. Você tem aí no próprio Facebook, no grupo da igreja. Manda a tua dúvida em nome de Jesus, que nós vamos orar e eu creio que Deus vai nos responder. Amém? Pastor Cristiano, pastora Mirelle, pastora Anne, aleluia, diaconisa Daiane está aqui escutando do meu lado. A Bia também, eu acredito que todo mundo já ouviu ela. Em nome de Jesus, a minha casa ama a casa de cada um de vocês. Em nome de Jesus, que a tua casa seja próspera e abençoada. Em nome de Jesus, que você venha receber notícias que alegram o teu coração. Em nome de Jesus, eu sempre profetizo isso no meio da crise. Deus te sustenta e te faz prosperar. Amém? Minha mãe, minhas irmãs, a todos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, próximo domingo, não perca o culto da família. Deus abençoe e uma ótima noite a todos. Paz do Senhor.